desde que Deus passou a andar com o seu povo, desde lá no deserto, quando Moisés tirou o povo de Israel da terra da escravidão, Deus orientou que eles fizessem um tabernáculo. Era uma igreja móvel, uma tenda, feita pelas orientações do próprio Deus, passadas para Moisés, em detalhes, cores, materiais, tamanho, tudo feito de acordo com a orientação de Deus. E quando eles fizeram esse primeiro templo, que foi feito como uma barraca no meio do deserto, a Bíblia diz que Deus passou a habitar ali, junto da arca da aliança, junto das tábuas da lei, da palavra dele. Deus habitava naquele tabernáculo. A Bíblia diz que de dia Deus estava em forma de uma nuvem sobre o tabernáculo, e de noite ele estava em forma de uma coluna de fogo, mas Deus morava naquela tenda. Foi a primeira igreja. Anos e anos depois, quando o povo de Israel se estabeleceu na terra prometida, em Jerusalém, por um projeto que começou com Davi, o filho de Davi, Salomão, pela primeira vez, ergue um templo, conhecido como Templo de Salomão. Esse templo que nós temos aqui em São Paulo, foi feito com base no que era o Templo de Salomão. E quando aquele templo foi oferecido a Deus, a presença de Deus, que até então estava numa tenda, saiu da tenda e passou para aquele templo maravilhoso, aquela construção, saiu de uma tenda, de uma barraca, e passou por uma construção de pedras, onde havia muito ouro, muita prata, um templo belíssimo, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele templo, e ele entrou em aliança com o seu povo. Amém, pessoal? Mas aquele templo veio a ser destruído várias vezes. E por que aquele templo era destruído? Já que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus vivo, habitava naquele templo, por que o templo era destruído? Porque houve momentos em que o povo de Israel se desviou da palavra de Deus e se corrompeu. E quando o povo se corrompia, quando o povo se desviava, então a presença de Deus saía daquele templo. E aí a única coisa que restavam era pedras, ouro e a estrutura física, mas a glória de Deus já não estava mais ali. Não porque Deus não quisesse estar, mas porque o povo se afastava dele. E quando a presença de Deus já não enchia mais o templo, o povo de Israel ficava vulnerável diante dos seus inimigos, que não eram poucos, você sabe, e tudo era destruído. O templo foi destruído e reconstruído várias vezes. E numa dessas vezes que o templo estava destruído, porque a presença de Deus não estava mais nele, o templo estava em ruínas, o profeta Ageu, ou Deus usou o profeta Ageu para dizer isso aqui que nós vamos ler, e que você talvez já tenha lido ou ouvido essa passagem, porque ela é muito conhecida, mas pouco entendida. Muito conhecida, mas pouco entendida. O profeta, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele profetizou, diante das ruínas do templo, ele profetizou dizendo assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, a primeira foi quando Salomão construiu, e houve o dia em que o povo entrou em aliança com Deus, e a glória de Deus encheu todo aquele lugar.
Então Deus disse, o profeta disse, a glória desta última casa será maior do que a primeira, ou seja, vai acontecer, estava tudo em ruínas, mas o profeta falou assim, olha, a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. O que Deus vai fazer agora vai ser maior do que foi feito no passado. Mas quem poderia acreditar nisso, se eles olhavam e viam que o templo estava em ruínas? Como a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, se o templo estava em ruínas? Quem poderia acreditar? E ele continua dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, não foi Ageu que disse, a boca de Ageu foi usada, mas quem disse foi o próprio Deus, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, gente, deixa eu descer para ficar mais perto de vocês. Existe templo, esse templo de Salomão, existe lá em Israel? Existe lá? Não. Aliás, o que restou desse templo é apenas um muro, que hoje é chamado de Muro da Alegria. Amém? Ah, não? É chamado de quê? Muro das Lamentações. Então a palavra de Deus não se cumpriu, porque só tem um muro, e lá eles só lamentam, não tem alegria. Ele disse, eu darei a paz neste lugar. Tem tido paz lá? Ué, será que nós estamos diante de uma promessa que Deus falhou? Porque lá não está tendo paz. Nós não temos visto nesses últimos dias notícias, pelo menos os que estão, você que está no jejum de Daniel, mas a gente sabe que lá está em guerra. O templo não existe mais. E quem vai diante dele vai para lamentar. Por isso que é chamado de Muro das Lamentações. Mas Deus disse através do profeta que a glória desta última casa seria maior do que a primeira e que Deus daria paz naquele lugar. Mas, biblicamente falando, preste atenção nisso, aquela não foi a última casa de Deus. Você sabe qual é a última casa de Deus? A última, Deus não vai morar em outra, essa é a última. Depois dessa vem o juízo, vem o final, o apocalipse e acaba tudo. A última casa de Deus, quem é? Nós. Hoje, Deus não habita em templos ou casas feitas mais por mãos humanas. Na verdade, a profecia de Ageu, de que a glória da última casa seria maior do que a primeira, se cumpriu no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos, a igreja estava reunida, e assim como o Espírito Santo, o Espírito de Deus encheu da glória dele a casa que foi construída por Salomão lá atrás, no dia de Pentecostes, a glória de Deus veio e encheu as pessoas, e Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas, para habitar naqueles que se entregam ao Senhor Jesus, e o aceitam como Salvador, e colocam a vida no altar, e passam a viver em obediência. Então, eu sou o templo, você é o templo de Deus. Hoje o Espírito Santo habita nas pessoas, em todas, bispo? Não. Assim como com Israel, tudo dependia, assim como nos dias do templo físico, tudo dependia da obediência. Se o povo estivesse guardando aliança com Deus, a nuvem estava lá, o fogo estava lá, Deus estava lá no santíssimo lugar no templo. Mas quando o povo se desviava, a presença de Deus se retirava e o templo virava motivo de piadas. Assim também é hoje.
Quando uma pessoa se volta para Deus, se entrega para Ele, se converte e decide viver em obediência, acontece o batismo com o Espírito Santo. E isso é o Espírito de Deus entrando no ser humano, não importa quem seja esse ser humano, seja um ex-bandido, como o Robson foi um bandido, um traficante internacional de armas, não importa se seja uma prostituta, não importa seja negro, branco, uma pessoa culta, analfabeta, não importa quem seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus e decide praticar e se entregar, todo aquele que se aparta do mal, a glória de Deus vem sobre esse, e aí se cumpre essa palavra. Coloca a passagem de Ageu de novo, a passagem de Ageu. A glória desta última casa. Quem é a última casa? Como é que é o nome do senhor? Walson. Então, senhor Walson, o senhor é a última casa. Como é que é seu nome? Yuri, deixa a passagem bíblica, por favor, meu filho. Isso, a glória na vida do Yuri será maior do que a da primeira. Como é que é o nome do senhor? Genivaldo. A glória na vida do seu Genivaldo será maior do que a primeira. Você é o templo de Deus, Deus quer morar em você, e uma vez morando em você vai acontecer aquilo ali, ó. E nesse lugar darei a paz. Você vai ser aquela pessoa que vai transmitir paz para as outras pessoas. O seu olhar vai transmitir paz. Quem se aproximar de você vai perceber que você tem uma luz, você é diferente. Não é por vestes religiosas, não é por andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é pela sua conduta, é pelo seu caráter, é pelas características de justiça que a sua vida apresenta. Quem se aproxima de você vai ver Deus em você. Amém? Quando Filipe pediu para Jesus que queria ver Deus, Filipe, Senhor, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus se tornou o templo. Lembra quando Jesus estava discutindo com os religiosos? Certa vez Jesus disse assim: olha, destruam esse templo e em 3 dias eu levanto ele de novo. Eles ficaram olhando para o templo lá construído, ficaram assim: como que vai levantar, derrubar isso aqui? 3 dias construir de novo? Que construtora é essa que constrói tão rápido? Mas Jesus estava falando dele, do templo. Ele não é mais aí que Deus habita em mim. E agora é assim, Deus quer ser assim. A reunião acaba, você vai para casa, você se despede do templo físico, mas a glória de Deus vai dentro de você, lá fora, o Espírito Santo morando em você, e você vai ser a glória de Deus, como os testemunhos que nós temos visto, de pessoas que quem olha para elas, tem que dizer, quem te viu e quem te vê. O que você fez? Eu recebi o Espírito Santo, eu entreguei a minha vida para Deus, como também fala lá em 1 Coríntios, e a gente vai ler, olha, eu não quero me estender não, porque a gente vai buscar e a glória vai ser derramada. Paulo disse, 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, Deus te guarda, você é a casa dele. Você não guarda a sua casa? Você não coloca lá grade, sistema de câmera, de acordo com o recurso, cada um usa o que tem, mas você não guarda a sua casa? Você não quer que ninguém invada a sua casa. Você é a casa de Deus, Ele vai guardar você. Se você tem o Espírito Santo, então Deus vai guardar você. Por isso que essa é a promessa das promessas, essa é a bênção das bênçãos, essa é a maior riqueza que você pode ter. Deus quer morar em você. Ô bispo, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que se entregar. No caso do testemunho do
do Robson, que a gente assistiu aqui há pouco, o que foi preciso para ele se entregar? O pastor falou para ele era um traficante internacional de armas, ele era procurado pela justiça, ele tinha mais de 190 armas, um arsenal. O pastor falou assim: vai na delegacia e entrega as armas. Se entrega para a polícia. E ele fez isso. E ficou preso. Fisicamente, mas livre espiritualmente. E hoje é um novo homem. Eu pergunto, o que você precisa fazer para largar o seu pecado? Será que alguém aqui vai ter que ser preso? Pode ser que tenha algum criminoso aí numa situação parecida com a dele, mas é um caso, seria uma exceção. A maioria de vocês não vai precisar ser presa para poder se entregar para Jesus. Talvez a única coisa que você tem que passar é pela situação de ir lá olhar nos olhos de quem você tem mágoa e dizer: eu te perdoo. Talvez a única coisa que você precise é ter um diálogo com seu amante, sua amante, e dizer: não te quero mais, a partir de hoje eu vou ser fiel. Talvez o que você precise, sabe, é abandonar o vício, é fazer alguma coisa que você sabe que está, a mentira, você abandonar a mentira, você não vai ser preso. Pois se ele teve disposição para fazer aquilo, para ser livre, por que você não pode também? E aí a glória de Deus vai vir sobre você. Amém, pessoal? Deus quer você por inteiro. Deus não quer. Tem gente, o religioso, ele diz assim: eu vou na igreja 3 vezes na semana. Que maravilha! Mas você acha que isso é suficiente para Deus? Naqueles momentos você está aqui na igreja 3 vezes na semana e se relaciona com Deus e vai embora e diz assim: já fiz as minhas preces, já fiz a minha parte de religioso, e chega lá fora, você vai fazer tudo que dá na telha? Não, Deus não quer você apenas 3 vezes na semana, Deus quer você 7 dias da semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, da hora que acorda até a hora de dormir, temendo a Ele, andando com Ele, vivendo com Ele. Deus não quer 10%, tem gente que diz assim: eu não vou na igreja não, mas eu mando meu dízimo pela minha mãe. Que miséria, Deus não quer 10% de você, Deus quer tudo, Deus quer toda a sua vida. E nós vamos orar agora para isso, para que você seja cheio da presença de Deus.